Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para nós juntos continuarmos aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo? Hoje episódio de número 190, capítulo 10, parte 2, terceira temporada. Vamos lá? Vocês estão prontas para nós juntos aprendermos mais um pouquinho sobre tanta coisa interessante que nós podemos aprender através dessas pragas aqui do Egito. Nós estamos falando sobre a praga dos gafanhotos e tudo o que aconteceu relacionado a essa circunstância. Fica aí até o finalzinho que você vai aprender muita coisa legal da Palavra de Deus. Compartilhe, fale desse trabalho para outras pessoas, para que esse número aumente cada vez mais. Nós temos pessoas em mais de 13 países acompanhando esses estudos expositivos da Bíblia e tem sido bastante joia. Beleza? Vamos lá então. Capítulo 10, se você puder, leia com calma o capítulo em oração, com o coração tranquilo, em paz. E depois escute a nossa explicação que nós fizemos com todo carinho para te ajudar a entender melhor esse capítulo. Beleza? Vamos lá. Dos dois termos principais usados para denotar endurecimento aqui nesse capítulo, um significa tornar firme e o outro é tornar pesado ou obtuso. É o último desses que foi usado também em Êxodo 8:15, versículo 32, o Êxodo capítulo 9, versículo 7, que é usado também em Êxodo capítulo 9, versículo 34, em Êxodo capítulo 10, versículo 1. A crescente obtusidade da mente do faraó é muito aparente na narrativa. Ele está perdendo o poder do julgamento correto. Ele começou endurecendo-se, tornando seu coração forte e firme contra Jeová e está colhendo o castigo no entendimento cego. Essa obtusidade se mostra de várias maneiras, preste atenção comigo. Notadamente na falta de unidade em sua conduta. Ele é como um homem encurralado, que se sente impotente para resistir, mas não consegue ceder. Seu poder de autocontrole o está deixando e sua ação, em consequência, consiste em uma sucessão de investidas loucas, ora em uma direção, ora em outra. Através de influências externas, o protesto dos cortesãos, os terrores ocasionados pelas pragas, tudo isso produzem efeitos imediatos sobre ele. Mas o recuo do orgulho e da raiva, que rapidamente sobrevém, o leva para longe da razão mais do que nunca. Agora ele está processando em lamentável auto-humilhação por perdão. Novamente ele está furioso e desenfreado em seu desafio. A paixão está usurpando o lugar da razão e o leva de um lado para o outro com uma violência ingovernável. Somos lembrados do ditado pagão: quem os deuses desejam destruir, eles primeiros enlouquecem. Mas não é Deus quem está destruindo o faraó, é o faraó quem está destruindo a si mesmo. Se Deus o enlouquece, é exercendo-lhe as influências que deveriam ter tido um efeito diretamente oposto sobre ele. O faraó, como qualquer outro pecador, deve suportar a responsabilidade de sua própria ruína. Eles primeiro enlouquecem, mas não é Deus quem o enlouquece. É ele próprio que está se enlouquecendo. Então nós vemos no versículo 7, perceba comigo, a intervenção dos servos de Faraó. Eles podem ser os mesmos servos que até então haviam se endurecido, Êxodo capítulo 9, versículo 34. Nesse caso, eles agora veem a tolice de mais disputas. Mais e mais Faraó está sendo deixado sozinho. Primeiro seus mágicos cederam, Êxodo capítulo 8, versículo 19. Depois uma parte de seus servos, Êxodo capítulo 9, versículo 20.
E agora, aparentemente, seus cortesãos estão abandonando também. Tudo isso mostra a teimosia indomável daquele rei, que sob essas circunstâncias ele deveria resistir. Então não deixe de perceber e observar o seguinte comigo. Os súditos de um governo geralmente têm uma percepção mais verdadeira do que é necessário para a segurança de um país do que seus governantes e líderes. Os servos do faraó viram com toda a gravidade da situação para o qual o monarca estava cego. Não sabes ainda que o Egito está destruído? Os governantes são frequentemente cegados por seu orgulho, paixão, preconceitos e desejos particulares para as reais necessidades de uma situação política. Note que endurecer contra Deus torna o coração indiferente aos interesses dos nossos semelhantes. A mente ímpia e egoísta, no fundo. Nós já vimos isso no capítulo 5. Até onde chegam os homens ímpios na crueldade em busca de seus fins pessoais. Também vimos que o endurecimento no centro da natureza, ela tende a se espalhar até envolver o homem todo. Capítulo 7, versículo 3 de Êxodo. O faraó é uma ilustração palpável disso. Ele estava extremamente orgulhoso, e orgulhoso é a forma mais vil e flagrante que o egoísmo pode assumir. É um pecado egoísta, um pecado da vontade mais do que das afeições, um pecado enraizado no centro da personalidade. Mas o faraó estava mais que orgulhoso, ele estava desafiando a Deus. Ele havia se endurecido consciente e voluntariamente contra o Todo-Poderoso, sob as mais terríveis demonstrações de sua onipotência. Foi levado à loucura em tal competição. Não era de se esperar que ele fosse muito influenciado pelo pensamento do sofrimento que estava causando aos outros. Meus irmãos, o Egito ele poderia ser destruído, mas Faraó pouco se importava com isso, ou possivelmente ainda tentava se persuadir de que o pior poderia ser evitado. O protesto de seus cortesãos produziu uma hesitação momentânea, mas todo esse desafio irrompe novamente no versículo 10 em termos mais fortes do que nunca. Houve uma tentativa renovada de compromisso. Nos versículos 8 ao 12, Faraó ele manda chamar Moisés e Arão e pergunta quem são os que irão ao sacrifício. A resposta foi decisiva. Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, etc. Versículo 9. Diante de tudo isso, o faraó é colocado por uma fúria incontrolável que o domina. Ele acusa os irmãos hebreus de desejar tirar proveito de sua permissão e praticamente desafia Jeová a fazer o pior contra ele. Versículo 10. Ele consentirá que os homens vão servir ao Senhor, mas nada mais. Versículo 11. Moisés e Arão foram então expulsos de sua presença. E nós somos lembrados aqui de Saul e de sua raiva maliciosa contra Davi. 1 Samuel 19. Observe sobre isso que os homens ímpios eles não confiam em Deus. Faraó não tinha motivo para questionar a sinceridade de Jeová. Deus provou sua sinceridade por meio de suas relações anteriores com ele. E se Deus realmente tivesse exigido o que em última análise teria sido exigido, a completa partida do povo da terra, que direito tinha ele, o seu opressor, de se opor? Os homens ímpios se combinariam de bom grado com Deus. Eles desistirão de algo se Deus permitir que retenham o resto. Há uma doçura em uma natureza orgulhosa em ser capaz de fazer parte de seu próprio caminho. E que os homens ímpios não farão, o que eles não farão é conceder toda a demanda que Deus faz a eles. O que Deus requer supremamente é a rendição da vontade. E isso, o coração teimoso, a isso ele não se rebaixa para ceder. Parte apenas se renderá, mas não o todo. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você. No original hebraico se usa a expressão sobre o seu coração. Êxodo 9:14.
Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. Veio a praga de granizo, depois de outras, trovões e relâmpagos, depois veio essa praga de gafanhotos. Os pontos sobre os quais a ênfase é colocada nessa praga são o caráter sobrenatural da visitação, o número assustador do inimigo, a destruição causada por eles. E podemos comparar a linguagem aqui com a descrição dos gafanhotos lá em Joel 2. Se a praga não tivesse sido rapidamente removida, o Egito, na verdade, seria destruído. Quão poderoso é Jeová! Quão universal é seu império! Esses gafanhotos foram trazidos de longe. Versículo 13. Todos os agentes da natureza os servem, como os ventos do leste que trouxeram os gafanhotos. Aprenda que esse falso arrependimento de Faraó pode estar relacionado a outros estados de sentimento que não estão na superfície visível. Faraó estava aqui com verdadeiro terror e mortal angústia de espírito. As dores do inferno realmente se apoderaram dele. No entanto, seu arrependimento foi falso. Esse falso arrependimento pode imitar todos os sintomas externos do verdadeiro arrependimento. Quem viu Faraó naquele banho de angústia e o ouviu derramar aquelas súplicas e confissões apaixonadas, teria suposto que o coração duro havia finalmente sido subjugado. A confissão do pecado é irrestrita, a submissão é absoluta. Faraó estava ciente de quão pouco ele merecia ter mais confiança e tentou ser julgado novamente apenas dessa vez. No entanto, o arrependimento foi total e através de um falso, o produto de um mero terror natural. Esse falso arrependimento dele pode não ser conscientemente insincero. Não há razão para questionar se Faraó foi sincero o suficiente na época que fez as promessas. Eles foram arrancados dele, mas ele pretendia dar efeito a eles. A disposição momentânea que sentiu de isentar-se de problemas, atendendo ao pedido de Jeová, havia desaparecido completamente quando a praga foi removida. O arrependimento era falso. O teste de um arrependimento ser falso ou verdadeiro serão os frutos produzidos por ele. O teste não é a profundidade de nossas convicções, a angústia de nossas mentes, a profusão de nossas confissões, a aparente sinceridade de nossos votos, mas sim o tipo de ações que se seguem às nossas palavras. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Mateus 3:8. Essa praga de gafanhotos, ela foi um julgamento de Deus. Embora contido por um tempo, ele certamente cairá. Não é nenhum argumento que ameaça é vã, porque embora os servos de Deus tentem persuadir, não há sinal do julgamento vindouro. Quando vier, não será menos do que foi predito, versículo 14 e 15. A ação de Deus é seu comentário sobre sua palavra e revela o terror cuja sombra estava nela. O dilúvio não foi menos do que as advertências de Noé o pintaram, nem o julgamento de Jerusalém do que as profecias o previram. Nem as desgraças que virão sobre as nações, nem o fim do pecado serão menores do que a palavra de Deus revela. Não. Com a bênção externa, precisamos da graça interna. Se esperarmos no Senhor, Ele aumentará o temor, o zelo e a ternura de coração. Mas se ainda nos mantivermos longe dEle, seremos reservados apenas para punições mais pesadas. Em vez de abandonar o mal, devemos construir sobre a prontidão de Deus para perdoar, e o próprio arrependimento se tornará impossível devido à profunda falta de sinceridade da alma. Não recebemos avisos que foram esquecidos? Ainda não fizemos votos não cumpridos? A palavra de Deus diz: fuja da ira que está por vir. O pecado grita: fique, não há perigo. Espere por uma estação mais conveniente. Eu te encontro no próximo episódio. A gente vai continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Tem sido um momento muito edificante de aprendizado,
de crescimento. E agora o que nós precisamos fazer é aplicar todo esse conhecimento para que ele se transforme em sabedoria prática. Deus te abençoe. Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.